Olá, boa tarde. Está no ar o nosso Fatos e Notícias e você vai ver nesta edição. Novo decreto da Prefeitura flexibiliza vários setores. Abstenções entre os eleitores aumenta durante a pandemia. E aí, você vai votar? A economista fala sobre esse período pandêmico e também sobre a influência na inflação. Você sabe qual é a função de um prefeito? Você vai saber hoje aqui no nosso programa para que você possa escolher bem e votar bem. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Passando rápido o tempo, não é? Já chegando aí final do ano, daqui a uns dias já temos as comemorações de final de ano, né? Agora já estamos pertinho do próximo feriado, que também cai em uma segunda-feira, que é o dia de finados. Muitas pessoas já se preparando para viajar. Lembrando que é necessário fazer as revisões nos veículos, né? Para sair tudo bem, viajar tudo bem e voltar também em segurança. Devemos lembrar também que, apesar da flexibilização das medidas para o coronavírus, ainda existe caso em nossa sociedade, tanto aqui na cidade de Rolândia quanto nas cidades vizinhas também. E por isso é necessário continuar tendo todos os cuidados, como máscara, álcool em gel e o distanciamento. Quando isso não for possível, tente ao máximo não tirar as máscaras, né? Porque é a proteção que nós temos e também transferimos a outras pessoas. A flexibilização nas cidades como Londrina e Arapongas já provocou o que os prefeitos determinassem às agências bancárias um aumento de pessoal para colaborar, trabalhadores, funcionários, para atender a comunidade, para não gerar filas. Infelizmente, aqui em Rolândia, tudo segue brando e tranquilo, com as filas quilométricas, com várias pessoas idosas, grávidas, crianças. Crianças não, né? Crianças ainda tem menos, mas grávidas, pessoas doentes, pessoas idosas, embaixo de um sol desse, tendo que esperar muitas vezes por horas. Lamentável, não é? Olha, motoristas e cobradores da cidade de Londrina paralisaram parte do transporte coletivo da cidade na manhã desta sexta-feira. Funcionários da empresa de transportes coletivos Grande Londrina afirmam que benefícios que deveriam ter sido pagos ao longo desta semana estão atrasados. A empresa é responsável por 65% do transporte urbano na cidade. Trabalhadores da TIL Transportes Coletivos S.A., que opera o transporte metropolitano da região, também paralisaram os serviços pelos mesmos motivos. Cerca de 100 trabalhadores estão no portão da garagem da empresa fazendo protesto. Os ônibus da Londrisul, que é a empresa responsável por 35% do transporte coletivo da cidade, estão rodando normalmente. Vamos aguardar e ver o que acontece aí com esta paralisação e se as reivindicações são atendidas. Vamos dar um giro de notícias aqui no estado do Paraná. Depois da liberação das atividades extracurriculares presenciais na rede estadual de cerca de 50 municípios paranaenses, Londrina deve entrar na lista a partir da primeira quinzena de novembro. Os pais ou responsáveis devem procurar a direção das escolas para declarar o interesse de mandar o aluno para a escola. Um termo de responsabilidade disponível na unidade escolar terá que ser assinado. O retorno ocorrerá de forma gradativa e depende da autorização dos pais. Sabendo da quantidade de alunos que pretendem voltar à escola, cada diretoria vai elaborar um calendário de atividades para evitar aglomeração. Com base na demanda de estudantes, o governo deverá enviar um material de prevenção ao coronavírus, como máscaras e álcool em gel. Entre as atividades que poderão voltar a ser realizadas nas escolas estão aulas de idiomas, educação física e salas de recurso.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 78 quilos de maconha nesta quinta-feira em Lindoeste. A droga tinha como destino a cidade de Chapecó, Santa Catarina. Um homem foi preso. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal suspeitou de um veículo Ford Fiesta transitando em alta velocidade na BR-163. Os policiais deram ordem de parada ao condutor, que não acatou e empreendeu fuga sentido Capitão Leônidas Marques. Após alguns quilômetros de perseguição, finalmente os policiais conseguiram abordá-lo. Os agentes verificaram que ele transportava 79 tabletes de maconha, cerca de 78 quilos. O homem foi preso em flagrante. Ele disse aos policiais que pegou a droga em Foz do Iguaçu e deveria levá-la até a entrada de Chapecó. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. Um homem foi baleado após tentar invadir um residencial no bairro Parque São Paulo, em Cascavel. Um agente penitenciário que mora no local teria flagrado a invasão. Ao flagrar a situação, o agente tentou abordar o homem, que estava com um pedaço de ferro, e tentou agredir o agente. Para se defender das agressões, o agente efetuou disparos de atingir o tórax do suspeito. Socorristas e médico do SEAT foram acionados e encaminharam o homem em estado grave para o hospital universitário. O autor dos disparos foi levado para a delegacia para prestar esclarecimento. A Polícia Militar realizou a apreensão de 130 gramas de maconha e 75 gramas de cocaína em uma residência no bairro Canadá, em Cascavel, após uma denúncia de tráfico de drogas. Além da droga, foram apreendidos R$ 347, 2 balanças de precisão, e na casa estavam um rapaz de 18 anos e uma mulher de 20, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para a autuação. E olha, como todos os dias nós trazemos aqui os números e dados do coronavírus conforme os apresentados pelas assessorias de imprensa de cada município. Começando agora pela cidade de Londrina, vamos trazendo já o boletim, confirmando 11.969 casos confirmados em Londrina, 11.465 curados e 298 ainda estão em recuperação da doença. Como vocês podem ver, isolamento domiciliar são 144, 62 internados são 40 na UTI e 22 na enfermaria. Eu quero pedir perdão, eu falei lá o 298, são 298 óbitos na cidade de Londrina. Partindo agora para a cidade de Cambé, nós temos a confirmação de 17 novos casos na cidade. Agora Cambé acumula 2.517 casos confirmados, 2.365 recuperados. 98 estão em isolamento domiciliar e 14 continuam internados. Na cidade de Rolândia, o banner apresentado acusa 1.631 infectados, 1.565 curados, 7 em isolamento domiciliar, 6 em internamentos e 53 óbitos. Na cidade de Arapongas, os casos confirmados chegam a 44.508 casos, os doentes são 179 e curados 4.217 casos. A investigação ainda são 65 pessoas que aguardam. Que já foram descartados no município são 20.596, estão em isolamento domiciliar 290 e os óbitos acumulados em Arapongas são 112 casos. No estado, a Secretaria de Estado divulgou que os casos confirmados da doença são 202.217 pessoas. Os casos em investigação ainda somam 6.318. Os casos descartados são 593.153 pessoas e os casos recuperados, 155.614 pessoas. Vieram a óbito em todo o nosso estado 4.998 pessoas que não resistiram à doença, às complicações da Covid-19. No panorama geral, no mundo já são 41.104.946 pessoas infectadas. No Brasil são 5.273.954 pessoas infectadas e no Paraná, como eu falei há pouco, 202.217 pessoas infectadas e 4.998 mortes pela
Covid-19. Realmente um número bastante grande, né? Mas é hora de voltar à vida normal, né? Não totalmente normal, porque normal, nós nunca mais vamos voltar, porque eu nem sei mais o que é normal. Se o normal é o que era antes ou se o normal é o que é hoje, né? O uso de máscara, de álcool em gel deve ser uma frequente na nossa vida, independente de termos ou não coronavírus no nosso meio. Essa prática do uso do álcool em gel, o álcool líquido, álcool 70% e o uso de máscara, isso vários países já aderiram há muitos anos, como a própria China, que exportou, né, a doença, e como outros países também, o Japão, né, outros países utilizam da máscara o dia inteiro. Saiu na rua, usa máscara. É um hábito já criado. E aqui no Brasil isso vai ter que ser também. Nós vamos continuar usando máscara, pode investir na compra de máscara aí, né? Porque vai ter que continuar. Se vai voltar às aulas, as crianças terão que usar máscara. E detalhe, crianças que vão para a escola e ficam mais do que 2 horas, devem levar uma outra máscara para trocar. Então, a cada 2 horas, a criança deve trocar de máscara, né? Então, se for de tecido, ela guarda para lavar em casa. Ou, se for descartável, deve descartar. O fato é, cada pessoa, ao usar 2 horas a máscara, deve já colocá-la para lavar ou descartar. Então, fica a orientação aos pais que as escolas vão voltar aí gradativamente, né, ao retorno das aulas. Então, já se prepara, já compre máscara, já providencie. As crianças precisam de muitas máscaras, porque muitas vezes usa lá 3, 4 no dia, né? Isso é uma coisa que vai acontecer e que vai precisar durante muito tempo, não só agora. Né? Nós vamos virar o ano, vai começar o novo ano letivo, as crianças vão precisar ainda usar essa máscara e vão ter que levar máscara para ser substituídas durante o período letivo. Então, já providencia, já vai fazendo, faz aquelas bonitinhas, coloridinhas que as crianças adoram, né? Olha, abstenções de eleitores. Pois é, não é só abstenção de voto lá na Câmara de Vereadores, não. Os eleitores também se abstêm. Se abstêm muitas vezes de escolher o seu candidato. Você vai votar esse ano? Como é que está na sua cabeça isso? Por receio ou insegurança, eleitores em todo o mundo preferiram se abster ou justificar o seu voto. Com as eleições municipais marcadas para o dia 15 de novembro, os eleitores brasileiros devem seguir a mesma tendência. Dados do Instituto Nacional pela Democracia e Assistência Eleitoral apontou que das 41 eleições realizadas em diversos países, foi constatado um aumento de abstenções se comparado às eleições anteriores. Em países como a França, onde o voto não é obrigatório, o índice de abstenção chegou a 60%. No Brasil, como o voto é obrigatório, a expectativa é que o país não registre números tão altos. E você, pretende votar? Tem receio de contaminação durante as eleições? Eu não sei, não resolvi ainda. Vai tomar algum cuidado especial aí na hora de exercer ali o voto, na hora de votar? Vou. Distanciamento, ver se ali tem um alquinho pra gente passar na mão. Exercer o voto aí, mas sem máscara. Usar máscara. Exercer o voto, mas sem Covid, né? Sem Covid. Vou votar, claro. Os cuidados normais que precisam ser tomados, né? Usar máscara, o álcool em gel, manter a distância. Os cuidados normais que a gente deve tomar. Sim, da mesma forma. E também o cuidado que tem sido orientado. Cada um levar a sua caneta. Uma boa dica aí já tá dando. É isso mesmo. Não, nem voto aqui, eu só justifico. Só justifico. Para o eleitor que está apreensivo em exercer o direito ao voto durante a pandemia, o TSE criou a campanha Voto com Segurança. As regras sanitárias para as eleições foram elaboradas por médicos dos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e Fiocruz. Entre as medidas para o plano de segurança sanitária estão: todas as sessões eleitorais terão álcool em gel para a limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação. O uso de máscara será obrigatório. Os mesários receberão máscaras, protetor facial e álcool em gel para proteção individual. Os eleitores deverão seguir as medidas de distanciamento. As urnas eletrônicas também serão higienizadas. Durante a votação, evite o contato físico com outras pessoas. Exerça o direito do voto da forma mais rápida e ágil possível, sem permanecer por tempo desnecessário nos locais de votação.
Aí, portanto, algumas das dicas e algumas das normas que serão realizadas. Com relação às canetas, né, bem lembrada pelo Paulo, advogado aqui da nossa cidade, o cartório eleitoral já está prevenido com relação às canetas também que você vai utilizar lá para assinar, porque na votação é tudo digital, mas a caneta você vai usar para assinar, né, na hora que você chegar ali na sessão eleitoral. As canetas também são higienizadas, tá? Eu tive uma reunião recentemente no cartório eleitoral aqui da nossa cidade, e as canetas são todas higienizadas antes de você usar e após você usar. Então sempre fica uma pessoa higienizando, te entrega, você usa, a hora que você entrega de volta ela é higienizada novamente. Então não há perigo, não há do que temer com relação a isso, né? Está bem controlado, eles estão com todos os cuidados. Até isso aí já vira um ponto para a gente falar lá com o Mário Bonvart, que é o chefe do cartório eleitoral, né? Nós vamos ainda ter mais rodadas de entrevistas lá no cartório e podemos falar sobre isso também. Devemos lembrar que também a Justiça Eleitoral já está se organizando para que tenha horário estendido de votação. Vai ter um horário que é para terceira idade, né? Vai ter um horário estendido aí para terceira idade. Então, não se preocupe, mais orientações vão chegando. A gente vai passando a você, nosso telespectador. O que é de importância é que a maior parte dos brasileiros possam ir às urnas e dar o seu voto, exercer o seu direito à cidadania, exercer a sua democracia. Se você não vota, meu amigo, às vezes você não está nem aí, né? Ah, que se dane, que não sei o quê, estou descontente, não quero mais saber disso, que não sei, a gente escuta muito isso, né? Mas a partir do momento em que você não escolhe, alguém escolhe por você. Aí, meu amigo, se alguém pedir a pizza de merda, você vai ter que comer a pizza de merda. Então é melhor a gente votar do que comer merda, não é? Então vamos lá. Outro dia eu conto essa história da pizza de merda, viu? Já contei várias vezes aqui. A Maria Esperandil aqui com a gente. Maria, um beijo grande no seu coração, ela falando boa tarde. O João Valdemar dizendo boa tarde, Flávia. Espero que nossos futuros vereadores, prefeito de Rolândia, no ano que vem, não fala que pegou Rolândia quebrada. Faça o serviço, conserta a cidade e o povo já está cansado de ver a situação da cidade no buraco que está. É bem isso mesmo, João. Todo prefeito que entra e fala assim, ai, mas a cidade estava quebrada, por isso que eu não fiz nada. É bem isso mesmo, João. Tá certíssimo. Vamos trazendo agora o nosso mercado financeiro. Dólar comercial abriu o dia de hoje a R$ 5,58, o euro a R$ 6,59. Daqui a pouco você vai ver, novo decreto da Prefeitura flexibiliza vários segmentos. 15 de novembro é dia de eleições municipais. No próximo Provoca, eu recebo um cara para te ajudar na difícil decisão de escolher entre prefeito e vereador. Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, vem nos dizer como dados das pesquisas se traduzem na vida real no Brasil pós-pandemia e, é claro, nas eleições. É terça no Provoca, 10h15 da noite. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 99970 7577. Um sorriso pode trazer diversos benefícios para a nossa vida. E aqui na Oral Sim, você poderá conquistar o seu sorriso novamente, com o amor, o cuidado e o profissionalismo que você tanto merece. Durante toda a minha carreira, eu sempre acreditei em uma odontologia humanizada e moderna, sempre com o objetivo de reabilitar vidas através do sorriso. E esses valores eu trago comigo desde o início da minha carreira. Hoje, com 7 anos de clínica, eu e um time de mais de 15 profissionais já reabilitamos mais de 5.000 pacientes, que não são apenas números, e sim histórias de superação. Viu só?
São histórias como essas que me motivam a conquistar um novo sorriso. E você está próximo de conquistar o seu também. Por isso eu te convido, agende sua consulta de avaliação agora mesmo e descubra o que nós podemos fazer pelo seu sorriso. Em muitos lugares, a saúde está no topo da lista de prioridades dos eleitores. Este é o tema do próximo De Olho no Voto, que vai trazer também uma nova rodada de números das pesquisas. Hoje, às 8h40 da noite. Espero você! Pronto, já estamos de volta aqui no nosso programa e seguindo aí rapidamente, já que nós temos o horário eleitoral às 13 horas, vamos já trazendo a nossa matéria falando sobre o decreto da Prefeitura, assinado, começou a valer ontem, na data de ontem, aqui na nossa cidade, que flexibiliza vários setores aí com relação ao coronavírus. Vamos ver. Nessa quarta-feira, a Prefeitura Municipal de Rolândia divulgou um novo decreto flexibilizando algumas atividades no município. O decreto de número 337 permite eventos, reuniões e festas com algumas restrições. Apesar da flexibilização, crianças menores de 5 anos ainda estão proibidas de participarem dessas atividades coletivas. Escolas municipais e particulares também não retornarão às atividades presencialmente. Próximo do Dia dos Finados, o decreto também liberou o comércio em frente ao cemitério municipal, apenas para essa ocasião. Confira o que diz o decreto de acordo com cada setor. Eventos e celebrações estão liberados com capacidade máxima permitida de 50%. Crianças menores de 5 anos e pessoas do grupo de risco ainda estão proibidas de participarem desses eventos. O evento deverá ter duração máxima de 5 horas e a cada 2 horas o local deve ser higienizado. Está permitido música ao vivo nos eventos, mas fica proibido o uso de pista de dança, chácaras, piscinas e condomínios. Assim como os eventos, a capacidade máxima para o uso será de 50%. Os usuários devem cumprir o distanciamento de 2 metros. O uso de locais comuns como guarda-volumes, bebedouros, chuveiros e vestiários estão proibidos. Os responsáveis pelo local devem fazer a higienização entre uma atividade e outra, além de redobrarem os cuidados com a higienização em torno das piscinas. Comércio ambulante. Está permitida a comercialização de frutas, salgados, doces, pipocas, verduras, sorvetes e peças artesanais em locais públicos. A liberação é para empreendedores inscritos no MEI. O consumo no local ainda está proibido. O cliente pode comprar e levar para casa. Aulas e esportes. Estão permitidas aulas de apoio escolar, como estudo de idiomas, similares, informática e outros. As escolas não podem ultrapassar a capacidade máxima de 50%. Crianças menores de 5 anos também não estão permitidas de frequentarem essas aulas. Aulas da rede municipal e particular permanecem suspensas. Mesmo com as flexibilizações, a população deve manter e cumprir as outras determinações, como o uso de máscaras, o distanciamento, a higienização das mãos e a disponibilidade de álcool em gel. Aí, portanto, um breve resumo das principais mudanças do novo decreto publicado pela Prefeitura. Apesar de que, na minha opinião, esse decreto veio um tanto quanto atrasado. Isso já deveria ter sido feito há bastante tempo, mesmo porque a própria comunidade já tomou o seu decreto próprio, já liberando aí vários segmentos e até mesmo as aglomerações que acontecem em vários locais aí da nossa cidade. Nós vamos conversar com o professor Márcio Massaro para entender um pouco mais sobre o que influencia para a inflação. A gente tem visto que os preços no supermercado não acompanham o que a gente ganha, não acompanham os nossos rendimentos. É galopante o aumento dos produtos, até mesmo da cesta básica, dos alimentos de uma forma geral. Mas a pandemia causou tudo isso? Ou será que tem aí uma má intenção para subir essa inflação? Vamos ver a resposta do professor Márcio Massaro, nosso economista.
Professor, e para as pessoas que sabem pouco ou quase nada sobre economia, vamos partir do princípio, já esclarecendo para elas, antes de falar sobre as influências, né, da inflação na pandemia ou vice-versa, esclarece para a gente o que é e como funciona a inflação. Bom, a inflação, assim, a bem grosso modo, bem curtinho, é a alta generalizada de preços na economia. É quando se tem um geral, todos os preços subindo na economia, seja preços de produtos, de serviços, salários também é preços, né, envolve também, e em suma é isso, é o crescimento de preços ou a perda do poder de compra do dinheiro, a mesma coisa, só falado de formas diferentes, né? Sim. Então, a subida de preço generalizada na economia é o que a gente entende por inflação. E foi divulgado agora no dia 14 de outubro, né, que o índice da inflação chegou a 3,20%, né? Foi menor do que o mês de setembro, mas ainda assim é um índice alto, né? Fala um pouquinho pra gente, professor, se existe realmente essa correlação, né, do que a gente está passando da pandemia com esse índice. Existe. Na verdade, assim, quando lá atrás a gente chegou a comentar disso, a conta vai vir uma hora, a gente estava falando desse momento, né? Uma das contas que a gente tem que pagar é essa, da inflação. O que acontece? Um pouco tecnicamente, assim, na economia. O que a gente está vivendo hoje é conhecido de forma técnica como choque de oferta. O que é o choque de oferta? Num determinado momento, nós decidimos ficar todos em casa, né? As grandes empresas, as indústrias, elas tiveram forçosamente que dar férias para os seus funcionários, quebrar turno, né, parar um pouquinho de produzir, porque que percebeu que a demanda não ia continuar na forma que vinha. Então a indústria não pode ficar produzindo a esmo, se não for para vender, né? Então, prevendo já essa queda de demanda, a indústria cortou a produção. Bom, o que acontece? A indústria, para ela parar, é razoavelmente rápido, mas para retomar demora. Então, agora que alguém decidiu virar a chavinha lá e falar assim, olha, vamos flexibilizar ou vamos aprender a viver com esse vírus, não acabou ainda a pandemia, mas a gente está voltando, a indústria demora para voltar. Então, o que acontece? Agora a gente tem uma demanda um pouquinho mais voltando o que era antes, porém não temos oferta, né? Então, insumos básicos como aço, como fio de construção, olha, coisa que a gente nem pensa que vai faltar, tijolo para construção. Aliás, a construção é um dos setores que vem mais contribuindo para essa alta na inflação, né? O que acontece? Quando tem a demanda e não tem a oferta do outro lado, a tendência é que os preços subam, e é o que está acontecendo agora, né? A gente tem um retorno da demanda, até um pouquinho além do que se pensava, porém a gente não tem a oferta para fazer frente a essa demanda, né? Porque ali atrás a indústria deu um breque e agora ela vai retornar. Mas as coisas na indústria não são assim, virar um botão e começar, né? Demora para retornar, demora para atender os pedidos que já estavam feitos e não foram atendidos. Então, o que acontece? A gente tem uma procura geral, às vezes por insumos, né? Ou às vezes produtos acabados mesmo, então um pouquinho mais específicos, e acaba não encontrando no mercado por conta desse breque que deu lá atrás na indústria. Professor Márcio, mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações, né? Como você falou, né, as previsões, né, nesse momento, né, não tem como serem certeiras, né? Tá tudo nesse âmbito do eu acho e eu espero, né? Então, a nossa expectativa é que realmente aí, tanto para nós quanto para a população, que a gente veja aí esses índices reduzindo, né, para todo mundo ficar feliz e voltar aí a ter esse poder de compra, né? Mas muito obrigada. O brasileiro é guerreiro. O brasileiro é guerreiro, eu acho que volta bem e nós não vamos ter muitos problemas, não. Vai ter uma conta para pagar, a gente sabe disso, né? Nós temos um déficit grande lá, pode ser um papo para outra hora, mas a gente tem coisas lá para pagar e elas são
de todos nós. As contas que vêm aí para pagar é democrático, todos nós vamos ter que pagar, não tem jeito. Tá certo, muito obrigada, viu? Nosso muito obrigado, professor Márcio Massaro, pelas informações, nosso economista, uma pessoa super de respeito, muito entendedor, e todo conhecimento que a gente conseguir absorver já é bastante, né? Muito, muito bom mesmo. Muito obrigada. Claro que tudo é difícil, né? E quando se fala em economia, né, para nossa cabeça entender tudo isso, realmente não é fácil. Mas a forma com que ele coloca ali dá para compreender bem, né? Olha, tem algumas mensagens que chegaram aqui para gente. Vamos lá, o Adriano dizendo não reeleição nesta cidade. Adriano, eu vou ser um pouco mais completa. Não reeleição em lugar nenhum, meu amigo. Reeleição não deveria existir no nosso país. Porque você estar ocupando um cargo público, você estar como vereador, como prefeito, deputado, não é carreira de trabalho. Não é cabidão. É para você doar um pouco da sua vida em prol à comunidade, em prol ao bem comum. Agora, o que mais a gente vê é deputado que fica perpetuando no cargo, aí ele tem filho, aí o filho entra para deputado, aí vai virando filhotinho de deputado, tem até bisnetinho de deputado, né? Lá no cargo, tudo lá, entendeu? Não pode. Isso tem que acabar no nosso país. Reeleição deveria ser proibido em toda e qualquer esfera. A Ivana dizendo aqui, boa tarde, Flávia, bom final de semana para todos vocês. Obrigada para você também, Ivana. O Paulo Roberto também dizendo boa tarde, bom final de semana para você também, amigo. E a Elaine Real dizendo aqui, oi, Flávia, boa tarde. Por que esse decreto não permite a liberação do estádio Eric Jorge para as atividades físicas? A Secretaria de Esporte vai abrir só no ano que vem? Isso é um absurdo. Elaine, eu concordo plenamente com você, amiga. Com certeza, né? Nós já estamos vivendo um comunismo disfarçado. Primeiro era uma questão de doença, pandemia. Logo no comecinho tinha lá 1 caso, 2 casos, fecharam rua, colocaram um monte de cone, um monte de fiscalização, prenderam gente, interromperam a igreja, fizeram um estardalhaço. Né? Fizeram o decreto da calamidade pública, veio dinheiro, milhões e milhões de reais vindo para a nossa cidade, para várias outras cidades. Nossa, tá estardalhaço. Quando a doença realmente pegou, né, que precisava de ter exames, que precisava de ter estrutura, não tinha estrutura nenhuma. Agora, como já está baixando e já poderia estar liberado, continua tudo fechado, principalmente os órgãos públicos. Agências bancárias, né? Sujeira, comunismo. Né? Vamos ficar com o olho bem aberto. A Lu Santos aqui com a gente, dizendo boa tarde, Flávia, bom final de semana para você também, amiga. Beijo grande aí no coração, tá? Daqui a pouquinho você vai ver a entrevista com... Não tem entrevista hoje. Hoje é a função de um prefeito. Você vai saber o que é que o prefeito tem a obrigação de fazer. Sexta, rodovia Presidente Dutra, na estrada mais movimentada do país. Resgatistas e policiais trabalham 24 horas por dia para evitar congestionamentos e salvar vidas. Anjos da Estrada. No próximo episódio... Moto, velho, caminhão... Todo dia tem acidente de moto. Sexta, 10h45 da noite. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Um toque e deixamos uma marca na história. A impressão digital de uma pessoa é singular e guarda diversas informações. Recentemente, pesquisadores começaram a decifrar rastros proteicos deixados em publicações quase milenares. Para muitos de nós, o lugar mais estressante pode ser justamente o trabalho.
Porém, isso deve mudar. No futuro, eles receberão a quantidade certa de tarefas para realizar sem estresse. Um software irá controlar a carga de trabalho automaticamente. Pronto, já estamos de volta aqui no nosso programa. Deixa eu já passar alguns recadinhos que vão chegando aqui pra gente pelo nosso WhatsApp. Olha, gente, às vezes se não der tempo da gente passar alguma informação, a gente vai passando depois, tá? Fica tranquilo que o seu recado vai passar aqui. Olha, o Padre John, lá da Vila Oliveira, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, passou algumas imagens pra gente lá do entorno da igreja. Algumas pessoas estão fazendo macumba aí pela cidade. É, isso mesmo, macumba pela cidade. São diversos os pontos onde tem sido encontrado objetos e coisas de macumba. E na noite passada, alguém, homem ou mulher, a gente não sabe dizer aí, ó, né? Foi na frente da igreja lá, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, e fez mais uma macumbinha ali, ó. Ó que bonito. Gente, quer fazer macumba? Vai fazer macumba, mas faz na frente da sua casa. Você não precisa ir na igreja fazer macumba, bem. A macumba, quando você faz, não é para os espíritos? Não é para os espíritos? Então, para os espíritos, eles tanto faz, você está na sua casa, está na igreja. Saiba você, que fez a macumbinha, que o seu rosto ficou bem gravado nas câmeras de segurança lá da igreja. Por um respeito à sociedade, por uma ética, né? O Padre John e toda a comunidade lá da vila preferiram não divulgar a imagem do rosto da pessoa que foi lá fazer a macumba. Mas eles querem pedir encarecidamente que as pessoas tenham respeito, né? Quer fazer as macumba, faça, mas faça lá na sua casa, meu filho. Pois é, cada um com a sua, né? Cada macaco no seu gaio, né? Assim? Então tá. Feito? Dado o recado, né? Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Ireni. Reclamação sobre bueiro entupido. Olha só, falta de infraestrutura no município. Já liguei para a instrutora e há mais de 6 anos até hoje não vieram desentupir o bueiro. Também já foi feito pedido para vereadores e nada resolveram. O bueiro fica na Avenida Mundo Novo, em frente à casa 429, no Jardim do Café. Inclusive tem até uma foto lá do bueiro entupido, olha lá. Não, gente, o duro que não é só esse não. Se você andar aí pela cidade, se eu sair com uma câmera na mão, eu não vou vencer tirar foto, eu não vou vencer mostrar os bueiros entupidos. Infelizmente, bueiro entupido, né, meu amigo? Desentupir bueiro não dá voto, né? Tá tudo embaixo da terra, né? Infraestrutura é uma coisa complicada, né? Porque os vereadores gostam de ver, o prefeito, vereador político, de uma forma geral, gosta de fazer aquilo que aparece bastante, né? Aquilo que fica meio embaixo, escondido, assim, né? Não é muito da preferência. E isso tem acontecido de muitos anos. Não é nem nos últimos 5 anos, não. É nos últimos 30 mesmo, que Rolândia está muito abandonada, né, gente? Olha, um aviso para o pessoal que tem moto. Acabei de presenciar uma tentativa de roubo a uma bis que estava estacionada na Avenida Tiradentes, em frente a uma farmácia. O indivíduo com uma roupa preta e boné e um capacete preto, um alicate de corte amarelo. Fiquem atentos, qualquer suspeita ligue para 190, repasse para os amigos que têm motos estacionadas pelo centro. Gente, eu acho que moto tinha que ter alarme. Eu acho. Tinha que ter alarme. Neguinho mexeu na moto, aquilo começa assim, deixa enlouquecido. Será que eles levariam embora? Boa tarde, Flávia, sou o Silas. Se souber algum lugar aqui que precisa de um servente de pedreiro para fazer diária, estou precisando. O número para contato é o 9657-8570. 9657-8570 é com Silas. Ele é pintor também, tá? E olha só, gente, já viramos chacota nas redes sociais. E não só aqui em Rolândia, mas em toda a nossa região. Olha só o que eu peguei agora há pouco num site de notícias de todo o Paraná. Publicaram o nosso decreto, o decreto aqui da cidade de Rolândia, o decreto feito pela prefeitura. E lá está dizendo assim, ó, permanecendo fechados ou não permitidos, estando permitidos que não constam na lista, né? Bibliotecas, casas noturnas, boates e shows. Queria saber onde é que estão tudo isso, né? Os estádios de atividades esportivas, jogos e disputas coletivos, a Elaine já acabou de falar, Elaine,
lounges e locais de happy hour. Eu queria saber onde é que fica esses lounges e locais de happy hour em Rolândia, que eu não estou conhecendo ainda, né? Museus e exposições de arte também não consigo compreender. Será que os shoppings da cidade estarão abertos, então? Está tudo liberado para os shoppings? O Ctrl+C, Ctrl+V da Prefeitura de Rolândia chega a doer no rim, fala a verdade. Não tem capacidade nem para fazer o seu próprio decreto. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V no de alguém aí e manda ver, né? Você sabe qual que é realmente a função de um prefeito? O que ele deveria fazer ao ganhar as eleições? Como ele deveria agir? Vamos ver. Pré-candidatos a prefeito e vereadores se apresentaram oficialmente. Na semana passada, perguntamos à população qual era a função dos vereadores. Hoje, queremos saber sobre o chefe do executivo, o prefeito. O que faz um prefeito? Qual sua função no dia a dia? Responde aí pra gente. A função do prefeito, ele é cuidar da cidade, né? Fazer um monte de coisa que tá tudo sem fazer. A Rolândia tá largada, né? Tá difícil encontrar alguém que preencha todos os requisitos aí para ser um bom prefeito? Tá difícil. Nós temos que escolher bem esse ano, hein? Trabalhar pelo povo, né? Sim. Cuidar da cidade. E de que forma? Você acha que tá fácil os prefeitos preencherem todos os requisitos aí da função? Se eles quiserem, tá. Né? Tá comprometido, então? Ah, sim, com certeza. Eu acho que basta querer, né? Quem quer faz, né? Resolver o problema da cidade. Sim. E você já pensou em um candidato? Está analisando as propostas? Por enquanto ainda não. Sim. Sabe se ele vai atender aí todas essas funções que um prefeito deve ter? Ah, é muito difícil, hein? É muito difícil. Muito difícil. Tá difícil achar um candidato que preencha tudo isso? Tá difícil. Melhorar a saúde, né? E muito mais. Melhorando a saúde pra mim já tava bom. E quais são as outras funções de um prefeito? O que ele tem que fazer? Prestar mais serviço pro povo, né? Cuidar mais da cidade, né? Ser mais prestativa pelo povo. E como é que é? Tá fácil ou tá difícil encontrar alguém que preencha aí todos esses requisitos de um bom prefeito? Tá um pouco difícil. Tá meio complicado, não tá fácil não. De forma simples, o prefeito é um administrador. Ao invés de uma empresa, ele administra a sua cidade, os seus recursos. Ele é responsável por gerir a cidade aplicando recursos arrecadados dos impostos pagos pelos cidadãos. O que a população precisa lembrar é que, como um bom administrador, ele não governa sozinho. Seus secretários e a base do seu governo serão peças-chave na tomada de decisão. Além deles, é importante que o prefeito tenha um bom diálogo com o poder legislativo, os vereadores. Se o prefeito quer algo que os vereadores não querem, esse desejo não se realiza. E o contrário também é verdadeiro. O prefeito ainda sanciona leis aprovadas pelos vereadores e pode também vetar e elaborar propostas de lei quando achar necessário. E essas propostas devem ser aprovadas pelos vereadores. O prefeito também deve estabelecer um bom diálogo entre o governo estadual e federal. Facilitando esse diálogo, acontece por meio do repasse de verbas, recursos para custear obras, programas sociais e outras demandas. Arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma. Planejar, comandar, coordenar e controlar, entre outras atividades relacionadas ao cargo. Aí, muito obrigada, Ellen, pelas informações. Você entendeu bem? Captou a mensagem, amigo? É isso aí. A Lu Santos aqui com a gente, dizendo boa tarde, bom final de semana para você também, Lu. O Diego Augusto aqui com a gente também. Obrigada, Diego, ele batendo palminha aqui pra gente, mandando um coraçõezinho. Obrigada, viu? Muita saudade de você. Um beijo grande a você e a sua família, lá em toda a comunidade da Vila Oliveira também, já que o Diego, ele é o coordenador da PASCOM, lá da nossa grande Vila Oliveira, né? Um beijo grande para todo mundo aí, viu? Saudade de vocês. Gente, vamos já trazendo a nossa próxima informação? Outubro Rosa. Outubro Rosa é um mês de prevenção ao câncer de mama e aos outros cânceres que podem surgir na mulher. Mas, como é que fica o psicológico de uma mulher quando ela recebe a notícia de que tem o câncer? Vamos ver.
Olá, Flávio, olá a todos. E nós estamos no mês de outubro, conhecido como Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. E ao longo do mês nós vamos fazer várias matérias falando sobre o assunto. E nessa primeira série aqui, eu estou com a psicóloga Ariane. E a gente vai falar um pouquinho sobre como receber a notícia de um diagnóstico como esse. Segundo o INCA, o Instituto Nacional Brasileiro de Câncer, a expectativa é que entre 2020 e 2022 tenham no Brasil mais de 66 mil novos casos de câncer. E como lidar com essa notícia? Como passar essa notícia para os familiares? É sobre isso que a gente vai falar agora com a Adriana. Adriana, realmente é uma notícia que muda a vida, né? Como receber um diagnóstico? Como acolher um diagnóstico como esse? Eu acho que qualquer diagnóstico, qualquer doença e de câncer causa um impacto, né, na gente. Só que eu acho que o mais importante é a gente pensar, vamos entender um pouco mais. Eu acho que impacta mais a falta de conhecimento. A gente não sabe ao certo qual a dimensão disso, como né? A menos que a gente tenha alguém na família. Daí a gente para, a gente estuda, a gente lê. Então, assim, quando a gente recebe o diagnóstico, não é uma sentença de morte. Muito pelo contrário, né? Se identificou qual é o problema e agora vai ser tratado. Então, assim, vamos dar os encaminhamentos de todos os tratamentos. O câncer é uma doença que há tratamento, né? E na grande maioria, quando é diagnosticado precocemente, a pessoa tem uma vida plena, normal, né? Então, assim, após o tratamento. É isso que é muito importante. Eu acho que é o tabu, a falta de conhecimento a respeito do próprio tratamento e tudo mais, né? Então, assim, muitas pessoas têm até medo de falar a palavra câncer, né? É um preconceito, uma coisa assim, como se fosse um mal muito grande, né? Não digo que não seja mal, né? Mas é uma coisa que a gente, olhando, aprendendo e compreendendo o que é o câncer, qual é o tratamento, conversando com o médico, né? A gente vai entender melhor isso e vamos encarar o tratamento, né? E como que é o papel da família nisso tudo, né? Porque muitas vezes o que a gente escuta, né? Quem recebe um tratamento desse é, olha, eu não quero ser tratado diferente, né? Eu não quero que vocês tenham pena, eu não quero que vocês tenham dó. Então, como a família pode acolher e, ao mesmo tempo, né, trazer uma esperança, né? Estimular essa pessoa, né? Qual o papel da família dentro desse diagnóstico? Uhum. Eu acho que pena e dó é sempre ruim quando a gente recebe esse olhar de outra pessoa, né? Eu acho que a família são momentos diferentes, então vai ter um momento que a gente se abraça e chora e lamenta, até a gente se acostumar com a ideia. Até porque ninguém deseja, ninguém quer isso. E o tratamento também, para os casos iniciais, ele é um pouco mais simples. Para os casos que estão um pouquinho mais avançados, é um pouquinho penoso, judia um pouquinho do paciente e judia dos familiares também que acompanham, né? Então, assim, não há uma regra, né? Então, vai ter momentos que a gente vai acolher a pessoa, vai conversar, vai se abraçar, vamos chorar junto, e vai ter outros momentos que não, né? Que a gente vai celebrar a vida, que a gente vai comer, vamos fazer coisas, vamos dançar, né? Vamos visitar pessoas, vamos estar com as pessoas que a gente gosta, vamos fazer coisas as quais, é engraçado, a gente gosta, mas vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, né? Eu acho bem importante o apoio e o acolhimento da família e a gente cuidar, que geralmente é a mulher, né? Que cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do pet, cuida de tudo. E de repente agora é o momento dela receber esse amor, dela receber esse carinho, dela receber esse cuidado. Como a gente falou lá no começo da matéria, sempre separando o diagnóstico de quem você realmente é, né, Adriana? Exatamente, né? Então, assim, eu estou numa condição que vai ser tratado, tem tratamento, né?
E isso não resume a pessoa, né? A gente é muito mais do que isso. A gente tem nossa história. E mesmo com um diagnóstico, mesmo no tratamento, a gente pode sonhar, a gente pode desejar coisas, né? Então, assim, sempre muita esperança. Muito bom. Muito obrigada, Adriana. Um beijo carinhoso para você, fraterno para você, para sua família. E é sempre muito bom ouvir a sua entrevista. A gente se anima, né? Se encoraja, é tão gostoso. Muito obrigada, viu? Um beijo grande aí para você. Bom, deixa eu passar alguns recados. Agora são 12 horas e 52 minutinhos. Nosso tempo vai correndo rapidinho, né? Infelizmente. A Lúcia aqui com a gente dizendo boa tarde, Flávia. Obrigado pelas fotos lindas da primeira Eucaristia de nossos filhos. Ficaram lindas, que Deus abençoe você sempre. Amém, Lúcia. Um beijo grande para você, viu? É um conjunto de gente, né? Você viu lá, né? Um monte de gente trabalhando e fora aquelas pessoas que a gente não vê, né? Que estão escondidinhas aí em alguns lugares, como nós temos várias outras pessoas da nossa pastoral da comunicação. Um beijo grande para você, viu? Que bom que você gostou. A gente faz com muito amor, com muito carinho mesmo, tá? A Rosa Pedro aqui com a gente dizendo boa tarde, Flávia. Boa essa reportagem. Tá difícil de encontrar um bom prefeito para a cidade. Minha amiga, se não tiver bom prefeito, a gente tem que escolher o menos ruim. E mesmo assim, continuar cobrando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é verdade? Vamos continuar cobrando aqui. Pode contar com a gente, viu, Rosa? O Alter aqui com a gente dizendo, então, se o prefeito for bandido, os vereadores assinam embaixo também são simples assim. Com certeza, Alter. Bem isso aí, amigo. Se o prefeito é corrupto e os vereadores não, eles vão fiscalizar e vão denunciar. Agora, prefeito não rouba sozinho, né, amigo? Tem secretário, enfim, né? É tudo um grupo, não é verdade? Grupos políticos. Então a gente tem que tomar cuidado e verificar sempre todos os lados, as personalidades, tudo, né? Envolve tudo. Enfim. Bom, deixa eu passar um recadinho que chega aqui no nosso WhatsApp. Nós estamos com vários recadinhos acumulados, peço até desculpa, tá? Oi, Flávia, aqui é o Antônio Passarinho. Aqui na esquina do Horácio Fernandes Negrão, com a Avenida Atlanta, tem bueiro entupido desde que o bairro existe. Olha só isso, gente, desde que o bairro existe. Antônio, realmente eu acho que a comunidade, eu só não sei como ainda, mas eu vou me informar. A comunidade deveria se unir e fazer uma ação popular para processar o prefeito que não trabalha para cumprir a sua obrigação. Porque nós temos que cumprir a nossa, nós temos que pagar o imposto. Se você não pagar o imposto, te manda lá para o fórum, não é verdade, amigo? Agora, o prefeito que não faz o seu serviço, o seu dever de casa, que não varre, que não desentope bueiro, que não arruma asfalto, que não cuida da saúde, e daí? Ele também tem que ser processado, então, não é? Porque ele não cumpriu com o seu dever de casa, com o seu trabalho, ganhou salário alto, que o prefeito hoje ganha 20 mil reais, ganhou um salário alto para não trabalhar pela comunidade, né? Eu acho que deveria ter uma ação popular. Não sei, eu vou me informar melhor. Boa tarde, Flávia. Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família. Aí toda a sua equipe. Um ótimo final de semana é a Silvia Poli. Silvia, um beijo grande no seu coração. E vamos continuar, amiga, lutando pelos nossos animaizinhos que precisam tanto da gente, né? Beijo no coração, tá? Olá, Flávia, tudo bem? Eu acho que não adianta não voltar às aulas e ficar um monte de criança nos parquinhos do centro está lotado. Ninguém segue as medidas de cuidado e a grande maioria sem máscara. Então não adianta não voltar às aulas. Um beijo grande a Rafaela. Rafaela, eu acho que as crianças estão mais cuidadas dentro da escola do que fora, né, amiga? Não é não? Enfim, né? Complicado, bem isso mesmo. Aglomera lá no parquinho, mas depois não pode voltar às aulas. Como é isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para cima, tem um minutinho? Tem 5 minutinhos ainda, vamos lá. 5 nada, 4, né, que já foi 1. Deixa eu só puxar aqui, porque eu tenho algumas... A Maria Helena, do Belo Horizonte, vamos lá. Deixa eu só retornar aqui. Vamos lá. Oi, Flávia, Oi, tudo bem? Tudo. Aqui é a Maria Helena, do Belo Horizonte. Tudo bem? Diga. Acredita, menina, que tomando veneno pros cachorros de novo? De novo? Na rua? Ai, Deram veneno pro cachorrinho aqui na rua ontem, que brincava com as crianças, não deu mal pra ninguém. O cachorrinho pareceu morto hoje, menina. Que dó. Tem coração que faz isso, né, Flávia? Tá veneno pros cachorros, não vai nada pra ninguém, né? Ó, o troco vem. O troco vem, Maria Helena, o troco vem. Porque essa pessoa não aprendeu a amar,
né? E o troco vem brabo. Não é castigo, não. É a lei do retorno, né? Aquilo que você planta, aquilo que você colhe. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você plantar o bem, vai colher o bem. É o retorno. Tem gente que faz o seu inferno, depois fica reclamando que está no inferno. Não é assim? Tristeza, hein? Bom, eu queria falar de novo, gente. Isso aqui eu falei ontem, mas eu queria enfatizar hoje de novo. Olha, foi encontrada uma cobra coral verdadeira, bastante venenosa, ali na Avenida Matia Frings, nos Pioneiros. E a comunidade está bem assustada ali, não só pela presença da cobra, mas pela presença de vários outros insetos peçonhentos. Isso tudo por causa da grande quantidade de mato ali nas vias, né, nos canteiros centrais e nos terrenos também, nos terrenos baldios. Então, é necessário que a prefeitura aí tome a providência também de fazer as roçagens necessárias onde precisa, né? Infelizmente, nossa cidade aí bem largada. Hoje, no período da tarde, os candidatos a prefeitos aqui da cidade de Rolândia irão gravar mais uma rodada de entrevistas que serão apresentadas na próxima semana. Nesta rodada, eles estarão respondendo sobre infraestrutura. A Ellen Caroline, nossa jornalista, elencou várias perguntas para eles, para que eles pudessem aí se preparar, estudar, né, e assim responder a você, nosso telespectador, qual é o objetivo que pretende cada um deles nesta área. Portanto, a partir da segunda-feira que vem, você acompanha a resposta desses candidatos aqui no nosso programa, na segunda, terça, quarta e quinta-feira, tá? Sobre infraestrutura. Todos terão um tempo de 4 minutos, né? E é dado aviso para eles, quando dá 3 minutos de gravação, eles recebem um aviso de que falta só 1 minuto. Quando estiver faltando 30 segundos, recebem mais um aviso e depois a contagem regressiva, para que eles possam se despedir dos telespectadores. Por muitas vezes, alguns candidatos esquecem de fazer isso e continuam falando. Quando chega no 4 minutos, nós somos obrigados a cortar para dar o mesmo direito a todos os candidatos. Então, é por isso que às vezes você vê aí a parte cortada, quando o candidato às vezes não falou o tchau verdadeiro, né? Paz, luz no seu caminho, sempre muito amor no seu coração. Final de semana chegando, quero dizer para você curtir muito a sua família. Se estiver trabalhando, trabalha com força e coragem. Às 19 horas eu volto no nosso Diário 27. Assista e assista bem o horário eleitoral para tomar uma boa decisão.